Pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui então o professor José Marcos, dando início à aula, do PET número 6, segunda semana. Aqui a gente começa a falar sobre ciclo celular, tudo bem? Está dentro do tópico de organização celular. Por quê? Se a gente for aqui para os slides, a gente vai entender que o período de vida de uma célula ele é limitado. Durante o período de vida de uma célula, ela pode passar por duas coisas. Ela pode entrar em divisão, ou seja, a partir de uma única célula, você passa a ter duas, ou ela pode, já depois de algum tempo, já depois de desgastada, dependendo do tecido que ela se encontra, ela vai para a morte celular programada, que a gente chama de apoptose. Tudo bem? Então, se ela permanece viva e vai entrar em divisão daqui a pouco, antes disso, ela passa por um período que a gente denomina de intérfase. Ok? Então, a gente tem, durante o ciclo normal da célula, você vai ter aqui os períodos de G1, S e G2, os três dentro da intérfase, para depois a célula entrar em divisão propriamente dita. E você tem aqui dois tipos de divisão. Você pode ter mitose e você pode ter meiose. Qual que é a diferença entre as duas? A diferença é que mitose seria para células somáticas, enquanto a meiose seria para células gaméticas, células que vão formar o nosso gameto. Então, você tem o ciclo celular composto de duas fases. Como a gente já destacou, intérfase e logo em seguida a divisão celular. Tudo bem? Tudo certo? Não é difícil de entender até aqui. Duas etapas, intérfase e a divisão propriamente dita. Dependendo do tecido que você está estudando, você vai ter padrões de divisão diferentes. Alguns tipos celulares raramente vão se dividir, como as células nervosas. As células nervosas, elas se dividem até certo ponto durante o desenvolvimento embrionário e logo depois que você nasce, ou um período depois, elas param de dividir. Por isso que é muito difícil você se recuperar, às vezes, de um acidente, conforme foi esse acidente, conforme a lesão que você sofre, você não vai conseguir recuperar esse tecido. Por quê? Porque as células em volta da lesão, elas não vão conseguir, elas não têm habilidade para se dividir e recuperar aquele local. Por outro lado, outras células têm alta frequência de divisão. A gente pode enumerar células de medula óssea. Por quê? Porque essas células são responsáveis pela produção de leucócitos, de linfócitos, de hemácias, que são os glóbulos vermelhos. E esses são tipos celulares que têm que ser repostos com muita frequência no nosso corpo. Por isso que elas entram em divisão constantemente. Como eu falei, volto a frisar, você vai ter então, no ciclo celular, duas etapas principais.
De novo, intérfase e a divisão. Intérfase. Interfase. Entre fases. Ou seja, entre uma divisão e outra, você tem um período de recuperação da célula. Recuperação em que sentido? Ela precisa voltar a trabalhar no seu metabolismo para que daqui a pouco, caso seja necessário, ela tenha condições de novamente se dividir. Porque divisão é um processo custoso em termos de gasto de energia. Hoje a gente vai ver as subetapas que comportam a intérfase, essas três aqui. Depois, numa próxima aula, a gente vê mitose e meiose. A intérfase, então, esse período entre divisões, o que a célula faz durante esse período? Em G1, que é a primeira subetapa, como a gente vê aqui, ó, corresponde ao final da divisão anterior. Né? Então você vai ter, pensando numa célula que está se dividindo constantemente, essa célula acabou de ser formada, então ela entra em G1. G vem de gap, que em inglês quer dizer intervalo, tudo bem? Então esse período de G1, ele começa ao final da divisão anterior e vai até o início da duplicação do material genético. Por que duplicação? Lembra, daqui a pouco ela vai entrar em divisão novamente. Se ela vai entrar em divisão, ela precisa duplicar o material. Porque de uma célula, após a divisão, ela vai se tornar duas. Então ela precisa desse material genético duplicado para que daqui a pouco cada célula tenha o seu pedaço, tenha a sua porção de material genético. Tá? Então, nesse princípio, ela duplica por conta disso. Além da duplicação do material genético, que o que seria esse material genético? O DNA. Além disso, vai ter uma intensa atividade metabólica aqui. Eu falei para vocês que a célula está se preparando novamente, daqui a pouco ela vai entrar em divisão. Então, nesse sentido, ela começa a produzir o RNA, que se vocês tiveram aula sobre síntese proteica, acredito que tenham tido, vocês vão lembrar que no RNA, ou RNA, melhor dizendo, é o produto da transcrição, da primeira etapa de síntese de proteínas. Você não fabrica uma proteína sem antes produzir RNA. E para o nosso corpo isso é importantíssimo. Sem proteínas, o nosso corpo simplesmente não consegue ser formado, porque as proteínas são uma parte fundamental do nosso corpo. E, de novo, para se produzir proteínas, você precisa de RNA. Além disso, coisas que ainda acontecem aqui em G1. Crescimento do citoplasma. O que é o citoplasma? A região dentro, né, a parte de dentro da membrana plasmática. Tudo isso, toda a parte líquida que está aqui, onde eu estou pintando aqui de preto, tudo isso é citoplasma, ok? Além disso, você vai ter aumento do tamanho geral da célula, ou seja, ela vai se expandir, e a quantidade de organelas. O que são organelas? São regiões da célula com função específica. Por exemplo, retículo endoplasmático rugoso é uma organela, complexo de Golgi é outra organela, ribossomos são organelas. Tudo isso precisa ser aumentado, precisa ser duplicado para ser repassado para as duas células que virão, fruto da divisão dessa célula parental, dessa célula mãe. Depois de G1, você entra então
na fase S, ou seja, na fase de síntese. Aqui você termina a duplicação do DNA celular. Você iniciou aqui atrás com o início da duplicação em G1 e aqui você termina. Vai ser a parte em que você está exclusivamente duplicando esse DNA celular para que ele seja repassado para as duas células filhas. Ok? Uma coisa importante de se entender aqui. Você está duplicando o cromossomo. Então, veja. Você tem aqui a fase 1. Em seguida, você tem a fase S logo aqui. G1 e depois você tem S. Vejam que aqui você tem uma única unidade do cromossomo. Aqui você já tem praticamente o final da duplicação, ou seja, você vai ter duas porções. Cada uma dessas porções aqui a gente chama de cromátide irmã. Então, cada uma delas você vai chamar de cromátide irmã, tudo bem? Elas vão, durante a divisão, durante a mitose ou a meiose, elas vão ficar unidas por um tempo, desse jeito. Então, você vai ter, olha só, aqui você tem um cromossomo duplicado, ok? E ao mesmo tempo, cada uma dessas porções aqui é uma cromátide irmã, certo? Então, cromátides irmãs, unidas no centro ou na borda, dependendo da posição em que se encontra, por essa estrutura molecular aqui que a gente chama de centrômero. Tudo bem? Então, essa seria a segunda etapa, a etapa de síntese. Por fim, você tem G2. Se G1 era gap 1, intervalo 1, aqui é o intervalo 2, é o segundo período de crescimento dessa célula. Ela passou por um período de crescimento inicial, depois terminou a duplicação do seu DNA e agora ela entra num segundo período de crescimento. Aqui já é a preparação final para ela entrar em divisão celular. Tá? Aqui ela vai produzir proteínas que formam essa estrutura que a gente chama de fuso mitótico. Veja aqui. Você tem aqui os cromossomos, cada um com suas cromátides irmãs, que são unidas pelo centrômero, e esses cromossomos estão ligados a proteínas, estão vendo? Que formam o que a gente chama de fuso mitótico. Esse fuso mitótico vai ser responsável por separar esses cromossomos durante a divisão. Porque eu falei para vocês, uma vez que você duplica esse material, você tem que separar eles. Cada porção vai para um polo, vai para uma extremidade da célula, porque daqui a pouco ela vai se dividir em duas. Então, metade do material genético produzido vai para um lado, a outra metade vai para o lado oposto. Ok? Então, é basicamente isso que acontece nessas três fases. Só para vocês terem uma noção, ainda não falamos disso, ainda vocês não estão na parte de mitose na apostila. Mas só para adiantar, durante a mitose, que é a divisão de células somáticas, células que formam o corpo, você vai ter então ao final a produção de duas células, como a gente está vendo aqui.
Já na meiose, que ocorre em células gaméticas, são células gaméticas, espermatozoide e óvulo. Aqui você tem, então, ao final da meiose, você vai ter 4 células. Isso aqui é importante de entender. Não vamos nos ater a isso ainda. Atenham-se somente a G1, S e G2 nesse momento, que são as fases que compõem a intérfase. Num próximo momento, a gente vai falar mais disso aqui. Tá bom? Um último slide aqui, que é mais uma curiosidade. A gente está falando muito sobre divisão celular e o que acontece? A célula, como eu falei lá atrás, ela tem 2 opções. Ou ela entra em divisão, ou ela entra em apoptose, que é a sua morte programada. Se a célula, por algum motivo, ocorre uma mutação que faz com que ela perca a capacidade de sofrer apoptose, que é a morte celular, essa célula, se ela não morre, ela começa a se dividir descontroladamente. E o que isso pode acarretar? Câncer. Um câncer, a formação de um tumor, nada mais é do que um grupo de células que perderam a capacidade de morrer, de entrar em apoptose. Tudo bem, pessoal? A gente fica por aqui. Vou passar por áudio agora algumas instruções sobre as atividades e na semana que vem eu jogo para vocês uma próxima videoaula. Abraço, até a próxima.